Agora, falando um pouco mais sobre a perspectiva de integração das plataformas de NFCon com os sistemas e com as plataformas de ERP, que hoje já são utilizadas aí pelas empresas, pelos operadores, e quem vai fazer essa apresentação é a Cristina Gross, que é gerente de produtos da IXC Soft. Então, Cristina, cadê você? Está aqui. Boa tarde, pessoal. Satisfação imensa estar aqui hoje com vocês. Com certeza é um evento ímpar para o segmento. É importante a gente fomentar esses momentos em que a gente possa contribuir, seja prestadores de serviço, empresas do segmento, associações, os próprios órgãos regulamentadores. Então, é muito bacana para nós da IXC estar presente hoje aqui e poder falar um pouquinho com vocês. Não tem como eu falar do que a gente veio fazer aqui hoje sem falar um pouquinho da história da IXC, tá, gente? Então, o ponto principal da nossa missão é justamente isso: desenvolver soluções tecnológicas inovadoras e que facilitem a vida das pessoas. E, com certeza, a nossa visão é ser uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. E a gente vem trabalhando muito para isso. Hoje, a gente já se tornou uma multinacional, então nós temos filiais fora do país também, o que foi um passo muito importante para essa concretização. E os nossos valores estão montados em cima desses pilares aqui. Então, nós buscamos sempre inovação, ética, transparência, respeito, colaboração, responsabilidade e o principal, o compromisso com os resultados, o compromisso com os nossos clientes. Hoje nós já somamos mais de 600 colaboradores, temos aí uma cartela de mais de 7.000 clientes e temos mais de 40 milhões de impactos com acesso à internet que passam por dentro dos nossos sistemas. A nossa história começou lá em 2009. Então, nós somos um software lá do interior de Santa Catarina, extremo oeste. Hoje, a nossa sede fica na cidade de Chapecó, meio oeste. E a gente teve uma evolução muito bacana nesse tempo. Então, convido vocês a conhecerem a nossa história. Podem acessar o nosso website lá, que tem coisas bem bacanas para vocês verem. Além do mais comentado, que é o nosso foco hoje aqui, que é o IXC Provedor, nós também temos produtos especialistas para vários segmentos dentro da telecom, e também agora a gente entra com alguns produtos específicos para outros segmentos. Mas também coisa muito bacana que agrega muito, especialmente conteúdo de redes e afins. Então, fazem 5 anos aí que a gente consegue se destacar como o melhor software do mercado para telecom. E é isso, gente. O nosso principal foco é justamente transformar a tecnologia em soluções para as pessoas, para que a gente consiga colaborar com vocês no dia a dia e prosperar o negócio de vocês. Me apresentando, então, eu sou Cristina, sou Product Owner fiscal contábil da IXC Provedor. Tradução para o português: quem leva a culpa de tudo. Brincadeiras à parte, é como se a gente fosse o dono do produto. A gente que dá direcionamento para aquilo que o produto vai fazer a partir de um dado momento, e a gente colhe os frutos, sejam bons ou sejam ruins. Há pouco, na parte da manhã, eu escutei uma fala que eu achei bem interessante, que foi de um colega, eu acho, por aqui, que falou sobre a quantidade de jargões que nós utilizamos nas nossas falas do dia a dia e o quanto fica difícil, às vezes, transmitir a mensagem de uma forma assertiva. Então, fica aqui o meu compromisso com vocês de tentar trazer isso um pouquinho mais para a nossa realidade e facilitar a nossa comunicação. Bom, gente, a gente vem o dia todo falando sobre a NFCon, né? Então, só para a gente retomar um pouquinho, a NFCon, na verdade, ela traz algumas situações bem específicas, coisas que a gente não tinha habitualidade, coisas que a gente não via ainda com olhos mais criteriosos. Ela traz uma nova visão sobre a emissão de documentos fiscais,
sobre a forma com que a gente faz faturamento e sobre essa comunicação instantânea, essa padronização que vai existir entre todas as unidades federadas. Diante disso, o que fazemos para manter a nossa roda girando? O que a gente faz de diferente para garantir que a gente consiga dar continuidade para o nosso produto? Como a gente consegue, no dia a dia, colocar isso em prática de uma maneira não tão impactante? Então, gente, é importante a gente ter alguns pilares. Nem toda estrutura de trabalho é igual. Todo mundo sabe. Inclusive, quando a gente fala de segmentos de provedores, a gente sabe o quanto cada negócio é específico, quanto cada um oferece um tipo de serviço. O colega mencionou hoje de manhã também sobre a questão de nomenclaturas de serviço, sobre como as pessoas acabam por oferecer isso diferente uma das outras. Então, primeiro de tudo, estude seu segmento. Observe as boas práticas do mercado. Às vezes, o que está acontecendo lá fora faz sentido para ti também. Então, é importante que você saiba disso, tenha essa visão, que não é sobre você copiar o coleguinha, mas é você entender que se está funcionando para ele, talvez funcione para você também. Desenvolva um planejamento sólido e estratégico. Precisa saber o que vai ser feito, como vai ser feito. Vocês precisam entender do negócio de vocês para que qualquer ferramenta que vocês utilizem faça sentido. Entenda que a mudança é inevitável. A gente não consegue nunca, jamais, pará-la. E você precisa estar preparado. O preparado, ele sempre se destaca, porque ele sai na frente. Enquanto algumas pessoas ainda estão aprendendo, ainda estão lidando com o fracasso, ainda estão lidando com as consequências de não ter antecipação, você que se preparou, você que se organizou, já está colhendo frutos. Então, é importante ter essa visão. Busque o máximo de informação possível, que é exatamente o que nós estamos fazendo aqui. A gente está conversando abertamente sobre uma questão que impacta muito todo o segmento da telecom, que move vários negócios. Então, é importante a gente ter informação do que está acontecendo lá fora, o que o pessoal está fazendo de diferente, o que nós podemos fazer de diferente. Então, tenha sempre em mente que informação é crucial. Aproveite as suas ferramentas. As ferramentas estão aí para auxiliar vocês. Seja software, seja um integrador, seja uma sanitização de dados, tudo isso vem para auxiliar vocês. Mas saiba que isso precisa ser estudado e aplicado ao seu negócio. Você tem que saber que ferramenta funciona para vocês. Então, hoje a gente tem como referência no mercado um software um RP contábil, por exemplo, o SAP. O SAP não vai funcionar numa estrutura de 3 funcionários, gente. Nunca, jamais. Então, saiba o que realmente é aplicado para o seu negócio. Mas, no geral, temos uma fórmula mágica para passar por esse momento de uma forma concisa, tranquila, suave? Não. Mas um software de qualidade, que se baseia em pilares fundamentais, vai auxiliar vocês com toda certeza nesse momento. Então, primeiro de tudo, a gente fala um pouquinho sobre conformidade legal e depois sobre automação e validação de dados. Conformidade legal. Visão de legislação como regra de negócio. Aquela velha história. Nem tudo que eu posso, eu devo. Não é porque eu posso fazer que eu devo, que não vai ter um custo, que eu não vou pagar por isso. Então, é importante saber que, por mais que eu possa emitir uma nota sem tributação, não significa que eu deva fazer.
porque no futuro eu vou colher esse fruto. Atualização constante. Já falamos aqui que a mudança é inevitável. Contudo, a gente tem que ter consciência que nada pode ser considerado pronto. Tudo está em constante mudança, sempre está evoluindo. Os softwares estão aí para provar isso, que todo dia a gente lança uma funcionalidade diferente, a gente faz diferente, justamente se adaptando ao mercado. Equipe especialista no assunto. Não entregue seu veículo para o reparo a um padeiro. Significa que o padeiro não vai conseguir consertar o carro? Não, talvez consiga. Mas aí eu pergunto para vocês, no mesmo tempo e na mesma qualidade? Esse é um ponto fundamental de entender a diferença entre você ter uma base sólida com um especialista e apenas alguém que você está pagando. Então, muita atenção. Automação e validação de dados. Automação como responsabilidade compartilhada. O sistema não pode fazer tudo para vocês, gente. De verdade. A gente pensa nisso, sempre. Toda vez que a gente vai conceber um produto, pensa numa feature nova, numa funcionalidade, alguma coisa, a gente pensa, e se eu puder deixar 100% pronto para o usuário? Quase impossível. Porque sempre vai existir uma regra de negócio, sempre vai existir uma forma como que o nosso cliente trabalha, que o usuário final trabalha. Às vezes, a gente vê metodologias de trabalho diferentes dentro de uma mesma empresa, dentro de um mesmo segmento, um mesmo setor, porque uma pessoa trabalha de uma forma e outra pessoa trabalha de outra. Então, é praticamente impossível. Mas a gente tem algumas situações que a gente consegue ajustar para facilitar o dia a dia. E com esse ponto a gente entra na questão de eliminar essas tarefas repetitivas. A gente tenta sempre otimizar as ferramentas para que o cérebro funcione mais que o corpo. O quê? Pensar em como configurar, em como encontrar uma melhor metodologia de trabalho, pensar em como pode ser feito diferente, um produto novo para trabalhar dentro do provedor. Enfim, gente, e não só ficar lá dando clique no mouse e faturando nota. O tempo é muito valioso para nós, num geral, de qualquer pessoa, seja da pessoa que está lá na portaria da sua empresa, seja para a pessoa que está lá em cima tomando as decisões. O tempo é muito valioso. E uma ferramenta que consiga entregar para vocês redução de tempo é sensacional. Minimizar os erros humanos é acabar com essas tarefas manuais. Porque, às vezes, o pessoal está tão confiante naquilo que faz todo dia que se esquece de pensar nele. E aí, por função da repetição, pelo excesso de confiança, é só clicar aqui, eu não preciso ler o erro, eu não preciso ler a advertência, e assim vai indo, e às vezes uma coisa do cotidiano se transforma num baita problema. Falando em problemas, antecipação. A gente não precisa prever o futuro, mas a gente pode identificar padrões. Então, basicamente, se eu sei que o dado da inscrição estadual é essencial para eu emitir a nota fiscal, o que eu vou fazer? Eu vou obrigar o campo, para toda vez que o usuário for fazer um cadastro de cliente, ele tenha que preencher o dado. Ah, mas não vai evitar 100% dos problemas. Fato, não vai, mas pelo menos vai obrigar o usuário a raciocinar no momento da inclusão, o pensamento crítico. Então, algumas coisas a gente consegue, sim, contemplar na concepção de um produto de software. Nem tudo, mas a gente faz o nosso melhor sempre que possível. Fluxos automatizados entre departamentos. Codependência é sempre uma vilã, gente. Quando um setor tem que esperar pelo outro, e alguém aprovar uma requisição de compra, e o outro lançar o pedido, e assim a gente vai
morando o tempo. Torna ele moroso, torna demorado um processo. Às vezes você tem urgência no material e você acaba não conseguindo comprar num prazo que vai atender os teus clientes. Então, a automatização desses fluxos é fundamental para que isso funcione. Alertas e notificações. Ninguém tem tanta memória assim. Então, se eu preciso renovar o contrato de um cliente, o que eu vou fazer? Eu vou disparar um pop-up, eu vou disparar um alerta, eu vou dizer para ele, olha, está vencendo esse contrato. Fulano, você que é responsável pelo contrato, por favor, vá lá, revisite o contrato, faça a renovação, entre em contato com o cliente. Além disso, eu preciso acompanhar o meu negócio. Eu não posso fingir que está tudo bem. Preciso dar uma olhada. Relatórios financeiros, dashboards de controle, olhar tudo isso em tempo real. Eu preciso ter informações para tomada de decisão. Não posso ir no achismo. O achismo é, com certeza, o caminho do fracasso. Continuidade do negócio não é sobre manter faturamento. Uma empresa pode faturar muito bem, mas é preciso que ela tenha gestão, é preciso que tenha planejamento, precisa que o recurso do faturamento seja bem aplicado. Reinventar a roda. A gente está no novo ciclo agora que todo mundo fala de inteligência artificial, IA, nossa, sensacional, meu Deus, o ChatGPT. Gente, às vezes, o comum funciona melhor do que qualquer outra coisa. Por isso, repito, olhe o momento do seu negócio, entenda o que precisa de fato ser feito. Não tente reinventar a roda se você não está preparado para esse momento. Faça o básico. É importante ter consciência do momento do negócio. Então, várias coisas a gente tem aquela utopia que, nossa, vai resolver toda a vida. Mas, às vezes, não. Isolamento e testes. Não significa que, porque o meu software entrega uma funcionalidade, que vai funcionar para mim. E se eu faturo diferente? E se eu quero tal coisa? E se eu quero uma integração? Gente, isso vocês precisam se antecipar. Ninguém consegue trabalhar em tempo recorde, às vezes, quando vocês precisam de alguma coisa muito específica para o segmento de vocês. Então, isolar e testar é pôr em prática a regra de negócio de vocês. Por isso, de novo, a fala que o Luiz fez anteriormente, ali, em nome da associação, vocês precisam se antecipar. Vocês precisam testar a NFCon. Emite uma notinha lá em homologação. Não precisa colocar em produção. Separa um nicho dos clientes que vocês faturam. De repente, uns PJs, sei lá, com 100 mega que eu entrego, fatura em produção. Nada te impede de continuar emitindo a 21 e a 22. Mas teste as suas regras de negócio para ver se já estão de acordo, se você vai conseguir contemplar tudo aquilo que você entrega como serviço dentro da NFCon. Teste, de verdade. Os ambientes de homologação estão aí exatamente para isso, para vocês conseguirem fazer esse processo e descobrirem quais são todos os problemas que vocês têm antes de entrar em vigor. Porque depois que entrou em vigor, gente, a gente está falando de mais ou menos 20 mil provedores, certo? No país todo, a média aí. E aí a gente está falando de 20 mil provedores emitindo nota ao mesmo tempo, pedindo suporte para os softwares, que não vão conseguir atender todo mundo. Logicamente, é impossível. Nós já fizemos ampliação em times. Sim, a gente está preparado para atender? Sim. Mas vai ser praticamente impossível. Acabei de falar para vocês que nós temos 7 mil clientes. Já pensou se 7 mil clientes querem tudo ao mesmo tempo? Não tem como. Então, assim, se antecipem. Entendam qual que é o negócio de vocês, o que vocês precisam, e testem. Isso, com certeza, é parte da fórmula de sucesso. Utilize exemplos concretos, que era o que eu falava. A gente tem que validar também conexões.
Preciso entender se o web service do meu estado está recebendo. Eu tenho um web service do estado, está todo mundo usando o web service aqui do Rio Grande do Sul, o que está acontecendo? Então, vocês precisam entender que a comunicação também é importante. Por isso, repito, teste em homologação. Se possível, já em produção, que é muito bacana vocês já terem essa visão do negócio antes. De novo, tragam o cenário de vocês. Por que insisto sempre nessa fala? Ninguém trabalha da mesma forma. Cada um tem a sua receita própria, cada um tem os seus segredos de negócio, a sua própria fórmula do sucesso. Então, é importante que vocês entendam isso quando a gente fala de emissão de documento fiscal, quando a gente fala de ERP, tudo isso é importante. Porque isso aqui representa um risco para vocês. Se vocês não conseguirem entender o que vocês querem, não há Santo Antônio que ajude vocês. E olhe que ele é casamenteiro, que resolve a vida de todo mundo. Então, preparem-se antecipadamente. Ter ferramentas efetivas que diminuam o impacto dessa atualização também é importante. Então, vejam se o software de vocês atendem às necessidades que vocês têm. Vejam se vocês precisam de uma sanitização de dados, como a colega falou anteriormente. Identifiquem esses gaps para que lá, em dia 1º de novembro, vocês não parem de emitir nota fiscal, não comprometam o faturamento de vocês. Entendam que existem alguns softwares que têm APIs abertas, mas que elas não são expostas. Ou seja, talvez eu tenha um software que eu tenha uma API aberta, que eu não vou conseguir buscar os XMLs de nota fiscal, e eu vou ter que mandar uma a uma para o meu contador. E aí eu vou ter que baixar uma a uma. E aí, vocês têm gente para fazer tudo isso? Erros não identificáveis. Isso aqui a gente fala quando a gente tenta transmitir uma NFCon e volta assim, erro desconhecido. Você não sabe o que aconteceu. Você tem que decifrar. Então, também é importante vocês preverem alguns cenários dentro da realidade de vocês e testar, para que esses erros consigam ser corrigidos, mesmo que vocês não consigam identificá-los. É importante ter sinergia entre todos os envolvidos da cadeia. Nós precisamos ter consciência que nada se faz sozinho. Então, o software precisa do usuário, o usuário precisa da contabilidade, e a contabilidade precisa entender do que está fazendo. Contador que só entrega obrigação acessória não é contador. E olha que eu sou contadora. Então, assim, vocês precisam ter apoio não só da parte tecnológica do negócio, vocês precisam ter apoio de quem entenda de legislação, quem consiga dizer para vocês qual é a CFOP que vocês vão usar, qual que é a CST, como é que vocês têm que tributar, que imposto que eu tenho que declarar, quanto que vai ser. Isso tudo tem que ser uma orientação clara e objetiva. Vale sempre a pena lembrar, então, falamos hoje sobre vários pontos da NFCon, mas eu gostaria de deixar aqui mais uns reforços, que é importante. A NFCon, um dos principais pontos que a gente fala aqui é sobre também o fato dela ser uma fatura. Então, todos os itens comercializados dentro de um plano devem ser demonstrados na NFCon. A gente tem que possibilitar o pagamento dessa NFCon, ou seja, aquele código de barrinha que está lá tem que ser pagável, tem que ser transmitido. E aí, galera, coloquem a mão na consciência de vocês para aquela galera que emite carnê, tá? Que vocês já têm carnê na rua. Então, tem que tratar também. Relacionamento de cofaturamento entre empresas. O famoso last mile, dark fiber, rede neutra. Há especificações para esse tipo de serviço, tá, galera? Então, prestem atenção, deem uma olhada. Eu tenho certeza que, se vocês não têm, vocês já ouviram falar de provedores regionais que prestam serviço para provedores de âmbito nacional, uma Telefônica da Viva.
por exemplo. Então, o que acontece? Tem um tipo específico para faturar essas notas aqui. Não é como as outras. Então, precisa estar atento às especificidades de serviços também. A NFCon tem uma estrutura própria de XML e é preciso compreender todos os campos a serem preenchidos. Então, fora as coisas do cotidiano, que é eu emitir uma NFCon normal, uma NFCon de substituição, uma NFCon de ajuste, eu ainda tenho algumas situações bem específicas. Então, a gente fala sobre processos judiciais, a gente fala sobre faturamento centralizado, a gente fala sobre cofaturamento. Então, é importante vocês entenderem qual que é a finalidade, num geral, para que vocês consigam atender todas as premissas. A NFCon também já veio com as novas tags da reforma tributária. Então, vai ser um momento ímpar aí que vai ser duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Em outubro, abre-se os ambientes de homologação para a reforma tributária, e aí, em novembro, a gente já entra com a operação da NFCon. Janeiro, a gente já passa para a produção também da reforma tributária. Então, estejam atentos, não deixem para a última hora, porque o preparado sempre vai se destacar. Deixo aqui uma reflexão para vocês, pessoal, porque né, as coisas não são feitas por impulsos, elas são sempre uma construção. E é importante para essa visão de negócio que vocês tenham que, para construir, é preciso acumular pequenas ações a todo momento. Gostaria de agradecer novamente a Cleartech pelo convite. Para nós da XC é uma satisfação estarmos aqui hoje. Fico à disposição se vocês tiverem alguma dúvida, queiram conversar a respeito de alguma coisa. Muito obrigada, pessoal.